Voto de cabresto, você sabe o que é isso? O voto de cabresto ele é o ar vital do político corrupto. Sem voto de cabresto, um político corrupto não consegue ser eleito, não consegue se manter. O voto de cabresto é como o motor de um carro, é como o nosso coração, é como os cabelos de Sansão. Sem ele, o político não se mantém. Como que funciona? Você tem cabos eleitorais, que são pessoas influentes na comunidade, pessoas que podem te trazer 30, 40, 50 votos. E aí você, quando é eleito, você dá cargos para esses cabos eleitorais. Mas você não dá um cargo qualquer, tipo assim, tu vai trabalhar de porteiro da escola estadual. Não. Para o cabo eleitoral, você vai dar um cargo alto, onde esse cabo eleitoral tem poder para dar outros cargos para outras pessoas. Então é tipo um cargo de chefe de um setor, um cargo de supervisor. E aí o cabo eleitoral ele vai dando outros cargos para outras pessoas. E você tem essa base de voto. Esse pessoal vai votar em você se você roubar, se você matar, tudo que você fizer não importa. Eles vão votar em você porque se você perder a próxima eleição, eles perdem os empregos deles. Então, por isso que o voto de cabresto é o ar vital do político. Porque um político, se o eleitor não depende do emprego para votar nesse político, ele vai votar pelo que esse político fez, pelo que esse político faz, pelo que esse político propõe. Mas como ele depende do emprego, o emprego é a necessidade, é o fator principal para que ele vote no político. A sua própria sobrevivência. Um pai de família, ele tem um emprego, ele paga suas contas com aquele emprego, ele não pode deixar de torcer para que o seu político ganhe, para que ele se mantenha no emprego, simplesmente porque ele não gostou de uma coisa que o político fez. Então, dessa forma, o voto de cabresto é o motor propulsor da política brasileira. Sem ele, essas pessoas não se mantêm, e é ele que faz com que tudo funcione do jeito que está. E que mesmo quando você olha aquele escândalo de corrupção de um cara de outro, e você vê o cara sendo eleito, você fala, mas como é que pode? Esse cara é tão corrupto, esse cara tá no jornal, esse cara é um ladrão, como é que pode o povo votar nele? O povo é safado, o povo tal. Isso é o que explica. O voto de cabresto explica tudo isso. Para você ver como que funciona no Brasil, como é tão forte. Aqui na Paraíba, nós temos 223 municípios na Paraíba, 223 prefeituras. Desses 223 municípios, 178 têm excesso de contratados. O que é isso? A prefeitura colocou um monte de gente para trabalhar temporariamente. A regra no Brasil é que tem que ser assim, 70% dos funcionários públicos tem que ser, no mínimo, concursados, e os outros 30% pode ser temporário. Mas em 178 municípios da Paraíba, nós temos mais do que 30% de contratados. Em alguns municípios quase não existe nem concursado. Por quê? Porque é exatamente o que eu acabei de falar. Eles estão colocando seus eleitores para trabalhar no governo. E aí o eleitor ele volta pela sua própria sobrevivência. Então, olha aqui, não estou dizendo que é o caso dessas prefeituras, mas supostamente o ChatGPT aqui, ele me diz que o Ministério Público da Paraíba abriu investigação contra a Prefeitura de Barra de Santa Rosa por manter muitos temporários enquanto aprovados em concurso permaneciam na espera. Na Prefeitura de Matinhas, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, cobrou explicações porque o município não nomeou os aprovados no concurso e manteve 170 temporários. Em Bahia está tendo uma disputa aí, um judicial, no município de João Pessoa, na capital. O governo do estado está tendo uns problemas aí porque não chamou o pessoal da polícia, os professores que passaram no concurso. Então, os professores do estado, eu acho que são 6 mil professores que fizeram concurso, passaram no concurso e não foram chamados. Inclusive, eles fizeram até um abaixo-assinado para ver se o governo chama. E aí cria-se essa política, nasce essa condição onde a pessoa faz o concurso, passa no concurso, espera anos para ser chamado e durante esse tempo ela faz abaixo-assinado, coloca outdoor na cidade, faz protesto e faz todo esse barulho para ver se o governo, se a prefeitura vai lá e chama ela para trabalhar. Então, assim, não estou dizendo que é esses casos, porém é muito parecido, né? O voto de cabresto, gente, ele é como um câncer na política. Então, enquanto existir voto de cabresto,
você não vai ver esse país ir para frente. Esse país não vai para frente. Porque o político ele não vai se importar em trazer políticas públicas boas para a população, que beneficiem o povo. Ele vai se importar em conseguir dar emprego para essa gente, crescer o seu poder, o que a única preocupação do político é que o eleitor dele não deixe de ter o seu empreguinho e pá. Essa é a preocupação dele. E tudo que ele fizer de errado, não importa para o eleitor também, porque a única preocupação do eleitor é que o seu político ganhe para que ele consiga seguir sua vida com o seu emprego com o seu garantido. Eu fiz alguns vídeos para o meu Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram para você seguir lá. Eu fiz alguns vídeos onde eu expus esses casos e apareceu várias pessoas. Né? Eu exponho no meu Instagram alguns casos. Eu fiz vídeo falando do caso dos professores do Estado, que não foram chamados ainda. Aí nesse meu vídeo apareceu gente falando, olha, o pessoal da saúde também não foi chamado. Aí apareceu gente falando, olha, aqui em Bahia, os professores de Bahia também não foram chamados. Aí apareceu gente falando, olha, os professores de João Pessoa também não foram chamados. Apareceu até os concursados de Crateús, no Ceará, comentando lá. Aí, ou seja, o pessoal cria até página. Se aqui na Paraíba nós temos 178 municípios passando por esse problema, imagina na Bahia, no Maranhão, no Pernambuco, até mesmo em São Paulo, Santa Catarina, no Brasil todo, gente. No Brasil todo. O voto de Cabresto não é só com empregos, né? Você vê aí Lula. Sim. Aí nós temos o voto de Cabresto de Lula, né? Que é os assistencialismos. E para esse ano o Lula está dando a Lula Flix. Você assiste todos os filmes do Brasil numa plataforma gratuita do governo. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Então nós temos o Gás do Povo, etc. Mas se ele tá também comprando voto, tem que falar. Mas é porque senão o vídeo vai ficar bom. Tá quanto tempo aí? 7 minutos. 7 minutos. Já se inscreveu no canal? Tô aqui há 7 minutos expondo um tema de extrema importância e você não é inscrito ainda. Tá vendo como você é um filho de Kenga? É por isso que esse Brasil não vai pra frente. Você fica vendo besteira aí na internet, coisa importante, você não dá valor, tá vendo? Então assim, o político, ele não tem preocupação em criar políticas públicas boas para a população. Isso é terrível. E o eleitor não tem preocupação em votar em alguém que... Isso é que é pior. Isso é que é pior. Você tem filho, você tem pai, você tem mãe, você tem neto, você vai ter neto. Você não se preocupa nem com o seu próprio futuro, de modo geral. Estou falando assim, de hospital, tipo... O cara é eleitor de um político corrupto. O político corrupto, como aconteceu agora em Alagoas, roubaram milhões, desviaram milhões da saúde. Da saúde. Então o cara tá roubando o dinheiro que deveria ser usado na tua saúde, na saúde do teu filho, mas tu vota nesse cara por causa de um emprego. Então é uma não sei se chama simbiose, é um casamento entre um povo corrupto e o político corrupto. Entendeu? É um casamento perfeito. Não é assim que o político chega e põe uma arma na tua cabeça e te dá um emprego, não. As pessoas vão atrás do emprego. Elas vão atrás de participar dessa corrupção. Eles vão atrás de um político para conseguir um carguinho no governo. Eles vão, por livre e espontânea vontade, batem na porta do político e falam, olha, eu quero participar dessa sujeira aí. E o político fala, você quer participar? Perfeito, mais um aqui, eleitor. Mais um para minha base. Vou te dar alguma coisa aqui, papum. Consegue trazer voto? Consigo. E melhor ainda, um empreguinho melhor para você e pá. Então, essa pessoa... Ela não se preocupa com o filho dela no futuro, se vai ter remédio para o filho dela, porque o emprego não é assim, que todos os eleitores do político ganham emprego de 15, 20 mil, ganham bem não. Então, poucos, só os cabos eleitorais grandões que conseguem cargos importantes que dão condição financeira para que ele não dependa de saúde pública, de escola pública, de nada disso. A grande maioria ali vai para a UPA quando está doente, pega transporte público, mora mal, come mal. Mas eles vendem toda a dignidade deles, toda a expectativa de ter um país melhor, de ter um futuro melhor para si, para sua família. Eles vendem por causa do emprego de R$3 mil, de R$2.500 e R$1.500. Imagina. Então essa é uma população que, no final das contas, merece sofrer mesmo. Porque ela vende todo o seu futuro como um país rico como é o nosso, ela vende tudo. Assim como os índios, né, venderam toda a riqueza por um espelho, né? Ela vende por um emprego miserável, que paga pouco. Poucos são os que ganham bem, né? Um cara como, não vou citar nome, né? Um grande político aí, ele não consegue dar emprego que paga 20, 30 mil para todos os seus eleitores. São para poucos. Enfim, isso é um vídeo simples para resumir esse caso.
do voto de Cabresto, um câncer, talvez o pior câncer da política brasileira. E não é só aqui no Nordeste não, tá? É no Brasil todo. Mas aqui é principalmente, e no Norte também. Enquanto isso continuar, a gente não criamos expectativas de um futuro melhor. Porque se os políticos para que eles sejam eleitos, o requisito não é prestar um bom serviço nem nada, qual a preocupação deles? E se o requisito do eleitor, olha, eu voto, todo ano eu voto. Quando eu vou votar, o meu requisito não é que o cara tenha uma política pública boa. O meu requisito é que ele me consiga um emprego em paz. Se esse é o requisito do eleitor, meu amigo, pode esperar, só desgraça daí para frente. É o que você ia falar? Que você estava falando dos valores, mas tem gente que próximo da eleição vende o voto por R$100. Ainda tem esses casos. O link do abaixo-assinado dos professores do Estado que estão reivindicando o que é seu por direito. Passaram no concurso, precisam ser chamados, estão aí de molho esperando ser chamados. Não foram atrás de bater na porta de político, atrás de emprego, em troca de voto. Então o link do abaixo-assinado deles está aqui na minha descrição. Você vai lá, assina, apoia, tá? Isso é isso que você tem que fazer. Você tem que ser uma pessoa ativa. Não basta só observar, olhar, ver tudo acontecer, assistir, não. A gente tem que fazer alguma coisa. Então o link está lá, assina e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com Deus e o Mundo, que é um vídeo muito importante. E eu te espero na próxima aí. Valeu, um abraço.